por ano. Uma das principais complicações da diabetes é a retinopatia diabética, que, quando não vigiada, tratada, pode levar à cegueira. Numa fase inicial, a diabetes não dá sintomas e é diagnosticada por termos um valor elevado de açúcar no sangue, numas análises ao sangue que fizermos por rotina. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a probabilidade de termos de controlar a doença e prevenir as suas complicações. O que está na nossa mão fazermos é termos um estilo de vida saudável, praticarmos atividade física, controlarmos a alimentação, evitando o excesso de peso e obesidade, evitarmos fumar, evitar ingerir bebidas alcoólicas. Não consegue entrar. Podia dar uma ajuda? Diga. Vamos então ouvir com muita atenção os nossos preletores. Bem-vindos a todos. Eu passava agora a palavra para o governador João Campinos. Agora sim. Ok, agora sim. Muito boa tarde. Na pessoa do moderador, cumprimento esse excelente painel de convidados. Chamo-me João Campino e neste momento desempenho as funções de governador dos Lions Centro-Sul. Numa brevíssima introdução, e para enquadrar os Lions internacionais neste tema, direi-vos o seguinte: os Lions estão em 212 países, com um número a rondar os 1.500.000. Estão espalhados por todos esses países do globo. Agrupámos-nos por 49.000 clubes. Somos a maior organização mundial de serviço voluntário. É por isso que estamos representados na ONU, UNICEF, UNESCO, OMS e FAO. Sempre abraçamos causas. Grandes causas como o cancro pediátrico, o meio ambiente, alívio à fome, a visão e, claro, a diabetes. Em todas estas causas, com datas estabelecidas mundialmente, os Lions por esse mundo comemoram-nas. Por aí podem imaginar o impacto que os Lions dão na prevenção, no aviso de atitudes de risco e até no alerta a novos casos. Os Lions contribuem também com subsídios para a diabetes por esse mundo fora, no apoio, inclusive, às iniciativas de exames com planos de acompanhamento por meio de cuidados abrangentes. Temos consciência, pelos dados que dispomos, que a diabetes é uma doença que afeta 463 milhões de pessoas em todo o mundo e muitos haverá não diagnosticados, como sabemos. Mas é por termos essa consciencialização que não descansamos nessa luta que se quer permanente. Não podemos ser apanhados desprevenidos. Atenção constante é necessária, preocupação também constante também é necessária. É uma doença silenciosa, como sabemos. É preciso cuidado nos nossos hábitos. Muito obrigado. Passo então agora a palavra ao companheiro governador do Distrito Centro-Norte, Carlos Ferreira. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. É com grande prazer que me junto a esta iniciativa que teve a ideia, partiu do nosso Presidente do Conselho, Carlos Manito Torres,
e que prontamente os nossos assessores, tanto do Centro-Sul como do Centro-Norte, a companheira Mara Mendes e a companheira Novaes de Carvalho, aceitaram o desafio e tornaram isto muito maior do que aquilo que nós estávamos a contar e que nós estávamos à espera. Parabéns, desde já, pela realização. Eu não vos vou tirar mais tempo, porque o importante é nós ouvirmos quem veio para falar sobre a diabetes e não ouvir-me a mim sobre nada que eu possa falar e contribuir para este assunto. Muito obrigado e um bem-aja. Então, primeiro queria agradecer ao Presidente do Conselho, o companheiro Carlos Manito, ao Governador do Distrito Centro-Sul, João Campino, e também ao Governador do Distrito Centro-Norte, Carlos Ferreira, também pelas palavras que disseram. Agora, dando seguimento, nós vamos ter a assessoria para a prevenção e consciencialização dos diabetes. Primeiro vamos ter o companheiro José Novaes, do Centro-Norte, que nos vai dar também algumas palavras. Depois, de seguida, vamos ter a companheira do Centro-Sul, Mara Marcos, que nos vai também falar, vai-nos apresentar e falar também sobre as componentes do diabetes que estão com ela. Queria também agradecer a todos os companheiros e a todos os companheiros que estão aqui presentes no Zoom, aqueles que também nos estão a ver também via Facebook também. Só também dar mais uma nota. Como foi dito já, os Lions têm e promovem várias iniciativas para assinalar o Dia dos Diabetes. Vou dar aqui 2 exemplos. Um que foi em 2019, foi o Lions Clube de Vizela, que organizou uma caminhada e depois da caminhada organizou uma palestra subordinado ao tema dos diabetes. O Lions Clube de Ilha, este ano, em ano de pandemia, lançou um desafio à autarquia para que fossem eliminados alguns edifícios municipais com a luz azul, símbolo do diabetes. E depois destes exemplos, então, eu passava agora a palavra ao companheiro Novaes de Carvalho para ele fazer a sua apresentação. Bom, eu queria começar por cumprimentar todos os presentes, especialmente os senhores governadores, no seu conjunto, dizer que foi uma honra ter partilhado com a doutora Mara e com o companheiro Pedro este trabalho, de organização deste trabalho. Portanto, os meus cumprimentos também aos restantes participantes, professor Dr. Rosa Maria Príncipe, doutora Vânia Rufino Sousa e doutor Rafael Oliveira. Nós, no nosso país, rondamos 1 milhão de diabéticos. Digo rondamos porque também pertenço a esse grupo. Prevê-se que mais 40%, enfim, estejam por diagnosticar. Portanto, o problema é mais grave do que aquilo que podemos pensar, tendo em conta o impacto que a diabetes tem no contexto do mundo. E, portanto, é da maior importância que se festeje ou que se comemore o Dia Diabético, que é uma oportunidade de deixar, enfim, as mensagens que são importantes. Nesse contexto, e tendo em conta o início disto, porque é que o dia 14 é o Dia Mundial da Diabetes? Quem esteve por trás desta dinâmica toda há tantos anos. Eu convidei a Sr. Professor Dr. Rosa Maria Príncipe para colaborar connosco e fazermos aqui uma apresentação sobre o assunto. Doutora, os meus cumprimentos, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Dá-me então a palavra. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu é que agradeço, Dr. Novaes, o convite para estar aqui a partilhar este dia. Eu não estou a conseguir pôr a minha apresentação. Podes começar agora.
Ok, obrigada. Então, realmente já quem falou antes de mim já explicou qual é a grande importância do ponto de vista pessoal, social, familiar, da questão da diabetes, e daí a grande importância de haver um dia para todos refletirmos, e também já foi dito, pequenas coisas que podemos mudar do ponto de vista de estilo de vida, de forma a prevenir, ou quem tem a melhor tratar-se a diabetes, mas o que eu hoje vou falar sobre é porque que o Dia Mundial da Diabetes se celebra hoje no dia 14 de novembro. Okay. Doutora Rosa, clique na apresentação, que é para ganhar controle. Ok, tá. Já está. Agora sim. Então, quando o Dr. Novaes teve a amabilidade de me convidar, claro que a primeira coisa que eu fui ler foi se é para falar com pessoas dos Lions, quais são os seus propósitos, quem são. E quando eu estava a ler os propósitos dos Lions, rapidamente concluí que tem tudo a ver com a diabetes e tem tudo a ver com a descoberta da diabetes. Aqui nesta foto está à esquerda Best e à direita de óculos Banting. Banting nasceu no dia 14 de novembro de 1891. Ele nasceu numa família de classe média, mas modesta, não teve nenhuma educação particular, ele estudou sempre numa escola pública e o grande sonho dele era entrar na escola de artes. E de facto ele conseguiu, em 1910 ele entrou em artes, em Toronto, só que o que aconteceu é que reprovou logo no primeiro ano. De facto ele queria muito, mas não tinha grande jeito. E então em 1912 ele entrou em medicina. A medicina foi uma segunda opção na sua vida, porque não conseguiu fazer o curso de artes. E em 1914, reparem na data, estávamos na Primeira Grande Guerra, já como tentou entrar no exército, mas ele via mal e foi recusado por esse motivo. De qualquer maneira, ele não desistiu, ele continuou a insistir e em 1915 ele foi aceito no exército. Portanto, teve mais um contratempo na sua vida, ele não entrou onde queria à primeira, não desistiu e em 1915 lá foi aceito. Mas naquela altura o curso de medicina era diferente do que é agora, era o curso de medicina e cirurgia, primeiro fazia-se a parte da medicina, e ele em 1919 queria começar a fazer a parte da cirurgia, mas o que é que acontece? É que ele não teve vaga no hospital onde estava, e ele teve que mudar-se de cidade. Foi para Ontário e, como eu já vos expliquei, a família não tem a grande hipótese de o ajudar, e ele teve que abrir um consultório, porque ele precisava de ganhar dinheiro para se sustentar nessa outra cidade. Mas, mais uma complicação, ele não ficou no hospital onde queria, com todas as consequências, nomeadamente pessoais, que já perceberam, e ainda por cima o consultório dele não teve grande êxito, e ele não conseguia viver do consultório, e então em 1921 teve que começar a dar aulas. Ele começou a ensinar farmacologia na Universidade de Toronto, e apesar de todas estas complicações, a verdade é que em 1922 ele licenciou-se com uma medalha de mérito. Portanto, acho que isto tem muito a ver com a diabetes e com a nossa vida também. Portanto, é uma situação profundamente difícil, não é fácil de encarar a diabetes, mas a verdade é que quando não desistimos, quando somos persistentes, conseguimos também ganhar a nossa medalha, que é não ter complicações, como também já foi dito hoje. E ele estava a preparar uma aula que ia dar sobre pâncreas, e ele teve uma insónia, segundo refere na sua biografia, e estava a ler um artigo. Eu compreendo que a maior parte das pessoas que estão connosco hoje não são médicas, mas só assim em jeito muito resumido, o pâncreas fabrica várias coisas, uma parte, algumas hormonas chamamos, que fazem parte do pâncreas exócrino, e outras, onde está a insulina, do pâncreas endócrino. E então ele estava a ler um caso clínico, a descrição de um caso clínico de uma senhora que tinha tido a obstrução total do duto pancreático e só se tinha verificado a atrofia do pâncreas exócrino. Portanto, apesar desse cálculo, tinha ficado intacto a parte do pâncreas que fabrica a insulina. Na altura não se chamava assim, porque não se sabia que existia, não é? Que é parte dos ilhéus de Langerhans, e portanto essa senhora não tinha diabetes. E então ele fez uma anotação rápida às 2 da manhã, em que disse, então, se eu ligar dutos pancreáticos, como a parte exócrina vai atrofiar, eu vou ficar só com a parte endócrina e vou conseguir retirar daí a insulina. E claro, ele teve esta ideia, mas ainda teve outro problema, que é
que já vos vou contar a seguir, só dizer-vos antes a importância do estudo e a importância do trabalho. Nós não diagnosticamos aquilo que não vemos, não diagnosticamos aquilo que não sabemos, e no nosso trabalho e na diabetes também é assim. Se há uma doença em que podemos dizer que informação é poder, essa doença é diabetes. E é muito importante conhecimentos válidos, não coisas mirabolantes sobre nutrição, que também vamos falar a seguir, sobre atividade física, porque quanto mais o doente sabe como se pode defender desta doença, melhor vai correr. Mas então, como vos estava a dizer, ele a ideia teve, só que o que ele precisava era de um laboratório onde pudesse testar a sua hipótese. E na altura havia um professor muito conhecido, que era o MacLeod, ele era diretor do departamento de Fisiologia e ele geria um grande e um conceituado laboratório. E então ele foi pedir-lhe para usar o seu laboratório. Já estão a imaginar, não é? MacLeod, um professor, um senhor professor, diretor de um departamento importantíssimo, vem aquele jovem e claro que ele não autorizou. Mas no fim de tanta insistência, do fim de 6 meses, MacLeod não só autorizou a utilização do seu laboratório, como destacou um bioquímico, Charles Best, para durante o verão o ajudar. E foi naquele verão de 1921 que Charles Best e Frederick Banting trabalharam juntos. E aqui mais uma importância de sermos persistentes naquilo que acreditamos e naquilo que achamos que está bem. E então Charles Best e Banting a trabalhar juntos, lá foram trabalhando nos cães e a Marjorie foi a 33ª participante, portanto estão a ver, antes de termos algum êxito, nem sempre é fácil, temos que sofrer muito e aqui foi só a 33ª participante, é que eles conseguiram tratar com êxito a diabetes que causavam esta cadela. Só que não era prático, acho que não preciso de explicar por todos os motivos porque é que não é prático trabalhar com cães e mesmo ao lado do laboratório havia um matadouro e então em novembro de 21 eles começaram a utilizar pâncreas bovinos que iam buscar a esse matadouro. E, portanto, sem trabalho em equipa, sem companheirismo, não se consegue nada, seja o trabalho entre a equipa de saúde e a pessoa que tem diabetes, seja a família, sejamos nós na nossa vida, o companheirismo é fundamental. Só que o que é que aconteceu? Realmente, na altura, as regras para a realização de ensaios clínicos era profundamente diferente do que hoje é. E então, Banting o que é que fez? Aquilo que ele extraía dos pâncreas dos cães, ele testou nele próprio. Então, ele experimentou e não notou grandes alterações. Então, verificaram que o problema é que era muito impura essa substância e precisaram da ajuda de um segundo bioquímico, que foi o James Collip, que ele sim conseguiu purificar esse extrato e permitiu que fosse testado pela primeira vez num jovem de 14 anos, diagnosticado com diabetes em janeiro de 1922 e que, como compreenderão, era um jovem que ia morrer, não é? E, portanto, aceitou e testaram nele esse substrato, que agora chamamos insulina, e esse jovem não morreu. Se repararem na data, é extraordinário, porque ainda nem sequer cumprimos 100 anos desta descoberta extraordinária. Só um à parte, o Leonard Thompson não morreu de diabetes, mas morreu aos 27 anos de uma doença que também atormentava a humanidade naquela altura, que foi a tuberculose. Portanto, Leonard Thompson morreu aos 27 anos de tuberculose. E em 1923, Banting e MacLeod receberam o Prémio Nobel pela descoberta da insulina. E na altura Banting, se lerem a biografia dele, revoltou-se muito porque achou que o MacLeod não tinha tido o que é que o MacLeod tinha feito para a descoberta da insulina. Bem, tinha deixado de usar o laboratório dele e isso tinha mudado tudo. Mas Banting achou justo dividir a sua parte com Best, porque realmente Best é que tinha colaborado na descoberta da insulina. E depois disto, MacLeod também se sentiu obrigado a dividir a sua parte com Collip. E aqui entra outro dos padrões que eu vi, outro dos princípios que eu vi, que são altos padrões éticos na vida. Seguramente, quando Banting tomou esta decisão de dividir o seu prémio Nobel, ele perdeu muito dinheiro, porque é um valor que todos sabemos que é significativo, mas mesmo assim, porque ele achou que era justo e porque acreditava na meritocracia, dividiu a sua parte com Best. E a verdade, eu acho que todos já sabemos que as atitudes boas, que às vezes até nos custam tomar, são sempre contagiantes. Por outro lado, Banting cedeu os direitos sobre a descoberta da insulina à Universidade de Toronto por $1 canadiano.
Quem está mais por dentro da insulina, destes temas, em Portugal, a insulina é comparticipada a 100% e, portanto, qualquer pessoa com diabetes que precise de se tratar com insulina, basta ir à farmácia com a sua receita e não paga nada. Mas noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, a insulina é caríssima para quem não tem um seguro de saúde. E, portanto, se compreendermos isto, vemos que realmente há aqui um gesto grande de generosidade, claro que ele ganha outras coisas, mas há aqui um gesto grande de generosidade e de serviço na sua vida pessoal, pelo menos eu assim o interpreto. Mas eu estou aqui a dizer que é importante trabalharmos e sermos persistentes e termos uma noção de serviço à comunidade em que estamos, mas também tem que haver momentos em que pensemos em nós e em nos alinharmos e em nos tranquilizarmos para também podermos trabalhar melhor. E Banting fazia isso com a pintura, se verificarem, está ali o nome dele, é um dos quadros dele. E ele também refere na biografia que quanto mais difícil era o momento pelo qual ele estava a passar, e ele passou momentos difíceis, segundo ele descreve, mais pintava. E portanto eu quis trazer-vos também aqui, ele nunca deixou a arte, sempre foi a paixão dele, e aqui está um dos muitos quadros de Banting. Infelizmente, ele não foi só apanhado pela Primeira Grande Guerra, foi também pela Segunda. Ele foi para o corpo médico e morreu num acidente de avião, é esta a foto do avião onde ele ia, em 1941. Mas a verdade é que ele nasceu no dia 14 de novembro e a sua descoberta mudou claramente a humanidade. E, portanto, em conclusão, o que é que eu vejo aqui de conclusões, o que é que podemos tirar? É que, de facto, na descoberta da insulina e nesta descoberta que claramente mudou a humanidade, o companheirismo foi um elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir. E nós vimos sempre também nesta descoberta a difusão de altos valores éticos na sua vida profissional e que estas pessoas bem intencionadas a servir as suas comunidades, neste caso eles serviram toda a humanidade, sem benefício ou sem grande benefício financeiro e estimulando a eficiência. E, portanto, o Dia Mundial da Diabetes, de uma forma muito justa, celebra-se no dia do nascimento de Frederick Banting. Muito obrigada, era o que eu hoje queria trazer-vos, de porquê que se celebra o Dia Mundial da Diabetes no dia 14 de novembro. Okay. Obrigado, doutora Rosa. E agora, dando seguimento à nossa apresentação, eu vou Eu iria passar agora, então, à companheira Mara Marques para fazer as restantes apresentações. Obrigada, doutora Rosa, pela brilhante apresentação. Agora que já falámos um pouco da perspectiva histórica do Dia Mundial da Diabetes, vamos passar a um dos pontos mais importantes no tratamento da diabetes, que é a alteração do estilo de vida. E, portanto, vamos começar aqui esta segunda parte com um pequeno vídeo que integra a série A Maria Diabetes e o Zé Coração, e vou-vos deixar com esse vídeo. Pedro? Não está a aparecer o vídeo ainda. Olá, eu sou Pedro, o vídeo não está a aparecer. Destravada. Disseste alguma coisa? Não, não disse sim. Nada, não. Ok, vamos só voltar atrás. Então deixo-vos aqui com este vídeo, Maria Diabetes e Zé Coração. Olá, eu sou a Maria Diabetes e sou uma rapariga alegre. Destravada. E disseste alguma coisa? Não, não disse sim. Nada. Não ouvi. Filha, não disse nada. Continua. Bom, como eu estava a dizer, sou uma rapariga alegre.
Som, Pedro. Tens de ativar o som, Pedro. Esticar eu, só se for o pernil, Maria Diabetes, só se for o pernil. Bem, acredito que já perceberam quem é a Maria Diabetes. E o Zé Coração. Não. E como eles têm uma relação conturbada. Mas apaixonado. Bom, feitas as apresentações, vamos dar início ao primeiro episódio. Desta vez um bocadinho mais culto, porque tinham de ser feitas as devidas apresentações. Faz parte das regras da boa educação. E lá educados somos nós. Vamos a isso? Até já! Maria, o filme está quase a começar. O que é que estás a fazer na cozinha? Já vou, estou só a acabar de fazer uma mousse. Uma mousse? Tu estás a fazer uma mousse? Estive. E está bem boa, queres provar? Mas tu estás boa da cabeça. Tu não sabes que os meus rins não aguentam tanto disparado, mulher. Oh Zé, não exageres, é só uma moussezinha. Tu não ouviste o que o médico disse? Nada de doces, foi o que ele disse. Nada de doces. E uma moussezinha é um doce. Esse médico é exagerado. E depois eu usei um chocolate rico em cacau. Faz menos mal, sabias? Faz menos mal é o Tanas, é que faz menos mal. Só te aproximares com a taça, já estou a sentir uma falência renal. Oh, lá vem os melodramas. A moça está ali a assentar no TV. Eu é que tenho que me assentar. Queres que chame uma ambulância? Chama, filha, chama uma ambulância, mas é para te levar a ti. Vou pedir que te deixem no manicômio. Então, ontem o médico disse, este casal tem que se começar a preocupar com a alimentação saudável, com o exercício físico, e tu hoje fazes uma mousse. Só podes estar completamente chanfrada. E os chanfrados têm de ser tratados. Zé, é só uma moussezinha. Despreza, vão lá, não quero. Não, não quero. Eu é que sei como é que me sinto. Cada vez pior, cada vez pior. E tudo de excesso em excesso. Se não é uma moussezinha, é um copozinho. Se não é um copozinho, é um leitãozinho. Se não é um leitãozinho, é outra coisa qualquer. Assim não dá. Eu começo-me logo a sentir mal, por favor. Tu lembras das análises, não lembras? Resultados pouco famosos. Médico disse, resultados pouco famosos. Eu é que sou pouco famosa e não me queixo. Não, deixa de coisa. Só quero ver os resultados das análises amanhã. Isso é que eu quero. Ai, Zé, tanto fazer. Vá, põe lá o filme. Liga lá isso, vá. Para casa, não. Todas as relações precisam de ser cuidadas. A da Maria Diabetes e o Zé Coração também. Sabia que aproximadamente 40% das pessoas com diabetes tipo 2 vão desenvolver doença renal? Fique atento aos sinais. Consulte o seu médico. Põe pausa. Quero ir buscar a moça. Não vais buscar almoço nenhuma. Senta-te lá quietinho. E agora, sem mousse, vamos passar à próxima apresentação, que vai ser feita pela doutora Vânia Sousa, que é nutricionista e que eu tenho o prazer de trabalhar com ela. Ela vai-nos falar sobre os padrões alimentares na diabetes. A alimentação, como eu falei, a parte do exercício físico é a base do tratamento da diabetes. Portanto, Vânia, passo-te a palavra. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada por este convite e pela oportunidade de vir aqui falar de uma coisa que é tão importante, que tem um impacto enorme tanto na prevenção como na gestão e no controle da doença, e que apesar de hoje em dia se falar imenso de alimentação e existirem muitas coisas que já são discutidas, há efetivamente muitos aspectos em específico que podem ser trabalhados e que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de toda a gente, tanto do paciente que é saudável, como daquele que já tem algum tipo de diabetes. Portanto, desta forma, a diabetes, como já foi um bocadinho falado e abordado,
é uma doença metabólica e que se caracteriza por uma alteração no metabolismo dos hidratos de carbono, que vai estar associada à resistência da insulina, ou seja, a insulina vai ajudar a que a glicose tenha o seu trabalho efetivo, vai ter um trabalho resistente, não vai ser eficaz, e desta forma vai ficar em circulação no sangue, levando ao aumento do seu valor, portanto da glicémia, e desta forma leva ao aparecimento da diabetes. Neste caso estamos a falar em específico da diabetes tipo 2, que corresponde a cerca de 90% dos casos de diabetes em geral. Em Portugal, os dados mais recentes que temos, ainda assim, são relativos a 2015 e dizem que 13,3% da população portuguesa entre os 20 e os 79 anos, portanto não estamos a falar de crianças e jovens, também tem um impacto grande, ou de idosos maiores, têm diabetes tipo 2. Isto corresponde ainda, só como curiosidade, a um aumento de 0,5% relativamente a 2011, em que a percentagem era de 12,7%. Portanto, temos aqui aumentos significativos no aparecimento desta doença, como também já foi referido anteriormente. A alimentação e a diabetes andam de mãos dadas, literalmente, porque uma influencia a outra sempre como se fosse uma bola de neve. Portanto, a boa ou a má alimentação vai influenciar o aparecimento ou não, ou a maior probabilidade de aparecimento de diabetes tipo 2, assim como o controle da diabetes está grandemente influenciado pelo tipo de alimentação que as pessoas têm. Sabemos que 90% dos casos da diabetes podem ser evitados através da aquisição de hábitos alimentares saudáveis. Portanto, percebemos aqui que há efetivamente uma grande influência no aparecimento da doença com hábitos mais saudáveis. Portanto, sabendo que temos um indivíduo que é saudável, que não tem problemas de saúde e que, de alguma forma, vai desenvolvendo maus hábitos alimentares, estas pequeninas coisas, como nós vimos no vídeo anterior, do leitãozinho, da mocezinha, hoje e amanhã, portanto, acumulados num longo prazo, vão fazer com que a pessoa realmente tenha maus hábitos alimentares. Estes maus hábitos alimentares, para além de tudo mais, têm uma grande probabilidade de levar a um aumento do peso. E sabemos que o aumento do peso está muito associado, então, ao aparecimento da diabetes. Desta forma, então, os estudos demonstram que mudanças no estilo de vida, com a adoção de padrões alimentares adequados, para além da prevenção da diabetes, vai fazer com que possa haver um controle na doença com a redução da hemoglobina glicosilada, que é um dos padrões, uma das análises bioquímicas do controle da doença, uma redução de 1 a 2% neste caso. Desta forma, como nutricionista, qual é que é o objetivo da intervenção nutricional? Ou seja, quando o diabético procura um nutricionista, qual é que será o meu objetivo, e em geral, para com essa pessoa? Será promover e apoiar padrões alimentares saudáveis, portanto, escolhas alimentares adequadas que possam prevenir ou atrasar o desenvolvimento das complicações. Uma delas também vimos anteriormente, a doença renal. Será alcançar e manter objetivos de peso, o qual então está diretamente relacionado com a doença, e, claro, otimizar os valores das análises que também aqui entraram em conversa, nomeadamente a glicémia, tanto os lípidos como o colesterol e os triglicéridos, e depois o controle da própria pressão arterial. O que é que nós também queremos com a intervenção nutricional? Devemos ter sempre em conta as necessidades da pessoa, claro, mas não só isso, não podemos pensar só naquilo que a pessoa precisa de ingerir, mas sim as preferências da pessoa, as crenças, o acesso que a pessoa tem a certo tipo de alimentos e uma coisa muito importante que é a vontade e a capacidade da mudança. Por outro lado, é importante manter o prazer da alimentação. Não permitir que o tipo de alimentação que as pessoas tenham seja enfadonho e, efetivamente, só retirar coisas do padrão alimentar da pessoa quando existe evidência científica para isso, não apenas porque sim. Por outro lado, e de uma forma prática, também temos como objetivo dar ferramentas práticas às pessoas de modo a conseguirem adquirir e manter esses hábitos alimentares que são essenciais.
Como padrão alimentar, o que é que nós consideramos? Na verdade, é o conjunto dos hábitos alimentares de um indivíduo ou população em geral, ou seja, vamos perceber qual é que é a base do consumo habitual e então para poder definir um padrão alimentar. Atualmente, o que é que acontece? A maioria das pessoas não tem padrões alimentares adequados no ponto de vista da promoção da saúde. E há efetivamente então um incumprimento dessas mesmas recomendações. E isto verifica-se maioritariamente, ou em primeiro lugar, com um consumo energético superior tanto àquilo que é necessário como àquilo que se gasta, o que significa que as pessoas gastam menos energia comparativamente àquela que consomem. Quando nós falamos em consumo energético, falamos nas tradicionais calorias. De uma forma habitual, de uma forma tradicional, não genérica, não tendo em conta o tipo de população ou o género, há uma recomendação para que que haja uma ingestão diária de 2.000 calorias. E só para nós termos ideia, em Portugal, portanto, os portugueses consomem cerca de 3.800 calorias por dia. Portanto, estamos a falar muitas vezes, ou na maioria das vezes, de um consumo energético quase do dobro comparativamente àquilo que é necessário. E, portanto, isto vai ter consequências essencialmente ao nível do peso. Portanto, desta forma, qual é que é o desafio da alimentação atualmente? É escolher o que comer, tendo em conta que existem vários tipos de informação, existem várias teorias naquilo que é saudável, naquilo que não é. Portanto, escolher aquilo que se vai comer e seguir um plano alimentar de forma continuada e não escolher fazer um plano alimentar durante um fim de semana ou durante uma semana, ou que seja durante um mês com um objetivo específico, mas depois deixar de o ter no longo prazo. Relativamente ao paciente diabético, existe um padrão alimentar específico que é recomendado? Não, não existe. Como nós já verificámos pelos objetivos daquilo que queremos nutricionalmente, nós temos várias considerações a ter em conta e aquilo que existe são recomendações para otimizar o estado de saúde da pessoa. Portanto, consoante as recomendações e aquilo que nós conhecemos da pessoa que temos à frente, deveremos então fazer uma adaptação na sua alimentação. Desta forma, o paciente que tem diabetes tipo 2, ao ter aconselhamento nutricional, acompanhamento adequado, no que é que ele vai beneficiar? Existem estudos que demonstram que esse aconselhamento nutricional leva, só pelo paciente ter aconselhamento, vai fazer alterações no seu estilo de vida e tem novamente a redução da tal hemoglobina glicosilada de 0,5 a 2%. Desta forma, o que é que nós temos tradicionalmente em Portugal? Apesar de nós fazermos parte da bacia do Mediterrâneo e deveríamos ter um padrão alimentar diferenciado dos outros países considerados mais ocidentalizados ou mais a norte, nós praticamos efetivamente uma dieta que é mais ocidental. Ou seja, nós temos um elevado consumo de energia, temos um elevado consumo de óleos e gorduras, de sal, de carne e de álcool, assim como uma redução de consumo de frutas, de hortícolas e de leguminosas. Esta dieta ocidental, existem então vários dados que associam ao aumento do risco da diabetes e caracteriza-se muito, como eu já referi, pelo aumento do consumo de carne. O que é que estes estudos nos dizem? Que o consumo de 100 gramas de carne por dia leva a um aumento de risco de 36% de vir a desenvolver diabetes tipo 2. Assim como um consumo diário de 50 gramas de carne processada, assim falamos de enchidos, falamos de fiambres, falamos de enlatados, por exemplo, tem um aumento do risco de 37%. O consumo diário de uma bebida açucarada, portanto refrigerantes, aumenta este risco em 26%. O aumento do consumo da gordura saturada vai aumentar diretamente a resistência à insulina. E por outro lado, um aumento genérico
do consumo de carne em 33%, também aumenta diretamente o risco de vir a desenvolver diabetes. Portanto, desta forma, acabamos por ter um padrão alimentar que não ajuda em nada ao aparecimento e ao controle deste tipo de doença. O que é que também acontece? Verifica-se que, isto de uma forma genérica, a ingestão por dia de 50 gramas de cereais integrais, e quando falamos em cereais integrais, estamos a falar, por exemplo, de um arroz integral, de uma massa integral, de uma aveia, vai ajudar à redução de desenvolvimento de diabetes de 34%, portanto, redução de 34% do risco em homens e 22% em mulheres. Hidratos de carbono, eles estão muito associados como um bicho-papão em relação à diabetes. Existe alguma recomendação que devemos reduzir de forma genérica os hidratos de carbono? Não, não existe essa evidência da redução, mas existe a evidência do tipo de hidratos de carbono que ingerimos, porque por hidratos de carbono não falamos só de açúcares ou de batatas, por exemplo, estamos a falar do grupo dos vegetais que têm hidratos de carbono, destes tais cereais integrais que têm hidratos de carbono ou das leguminosas. Portanto, mais importante do que a quantidade é de onde é que eles vêm. O que é que também se percebe? Que uma dieta que não tem carne nem peixe, portanto se baseia nos ovos, lácteos e legumes e vegetais, vai reduzir em 38% o risco da diabetes tipo 2, ou de uma dieta que só tem por base as frutas, vegetais e cereais, tem uma redução de 62% do risco de diabetes. O que é que nós verificamos aqui? Que então o aumento do consumo da carne, portanto, alguns que se verifica maioritariamente no nosso padrão alimentar. A redução do consumo de frutas, a redução do consumo de cereais integrais, leva neste caso, maior aparecimento de diabetes e daí levar aos números que nós também temos atualmente em Portugal. O excesso de peso, que é então uma consequência deste tipo de ingestão alimentar, leva-nos então à redução da sensibilidade à insulina, ao aumento dos valores de lípidos, ou seja, do colesterol, dos triglicéridos, ao aumento da hipertensão, ao aumento da mortalidade em geral. Portanto, desta forma, percebe-se que se houver uma intervenção também na perda de peso, e isto em vários programas verificados, conseguiu-se reverter a diabetes tipo 2 em metade dos participantes. Portanto, isto é um número muito significativo, onde se percebe realmente que o controle de peso e a alimentação em geral, mas o controle de peso é uma chave essencial no tratamento ou no controle da doença. Também se verificou melhorias no nível dos triglicéridos e metade dos pacientes também deixou de utilizar medicação para a tensão arterial. Portanto, tendo em conta as características anteriores que eu já falei, e como já referi, apesar de não fazermos parte da bacia do Mediterrâneo, onde temos esta dieta tão rica que é a dieta mediterrânica e que não praticamos assim tanto, o que é que ela nos vai ajudar na diabetes? Portanto, ela caracteriza-se, ela faz parte, foi considerada em 2013 património imaterial da humanidade, ou seja, ela é originária dos países do Mediterrâneo que se caracterizam por ter um cultivo de oliveiras muito grande, portanto esta é a característica comum a todos eles, e tem características ótimas de proteção da saúde. Porquê? Porque ela então tem um baixo consumo de produtos de origem animal e processada, porque ela tem um equilíbrio entre o gasto e o consumo de energia, portanto não há um consumo tão grande, havendo também um gasto maior. Percebemos que ela valoriza a ingestão de vegetais e de produtos da época. O que é que estes produtos da época nos vão ajudar? Vão ter uma maior disponibilidade no que diz respeito aos nutrientes, essencialmente vitaminas e minerais, assim como antioxidantes. O consumo do azeite, portanto a gordura principal vem do azeite,
Ela caracteriza-se por ter técnicas de culinária simples e com isto estamos a falar de comer mais legumes em cru, de comer legumes salteados que não têm um processamento tão grande, de consumir mais sopas, mais peixe cozido, mais estofados simples, sem haver refogado. Portanto, ela não tem de todo nem pequenas nem grandes frituras. E desta forma vamos conseguir conservar as características nutricionais dos alimentos de uma forma melhor. Por outro lado, o consumo de sal, como sabemos, está diretamente relacionado com a hipertensão, com a preferência por ervas aromáticas e especiarias. Desta forma, a dieta mediterrânica está associada a uma maior sobrevivência, a uma menor mortalidade, a um menor aparecimento de doenças em geral, em especial o cancro e a diabetes, a um menor valor de obesidade e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida em geral. E, em específico, o que é que isto nos vai ajudar na diabetes? Vai ter benefícios diretos e indiretos. Diretos, logo à partida, no controle do peso. Há uma relação inversa entre a adesão à dieta mediterrânica e a obesidade, ou seja, quanto mais gente adere à dieta mediterrânica, verifica-se que há menores valores de excesso de peso e obesidade. Isto porque também já percebemos que há uma menor ingestão calórica e um maior gasto. Por outro lado, como é uma dieta que preserva bastante os antioxidantes e anti-inflamatórios, e anti-inflamatórios esses que vão ter aqui um impacto muito grande no controle da diabetes. Portanto, isto faz com que este padrão alimentar seja considerado de elevada qualidade do ponto de vista nutricional. Portanto, nós percebemos de vários estudos já realizados que a dieta mediterrânica, isto em doentes que têm diabetes tipo 2, leva a uma redução do colesterol LDL, o chamado colesterol mau, entre cerca de 21% e 25%. Por outro lado, também pelo próprio consumo de azeite, que é uma gordura insaturada e que tem de fonte de ômegas, vai ajudar ao aumento do colesterol bom em cerca de 12%. Este colesterol bom, que é o colesterol HDL. Temos ainda, verifica-se ainda que quem utiliza este tipo de padrão alimentar vai reduzir a necessidade de tomar medicação para controle dos valores da glicémia e também esta maior adesão leva a menores valores da tal hemoglobina glicosilada que já falámos. Também, consequentemente, menores valores de glicose em jejum, portanto, um melhor controle da doença, sem dúvida. Ou seja, vamos ter melhoria do nosso perfil de lípidos, portanto de gorduras, vamos ter melhoria na tensão arterial, melhor controle da glicémia, com maior sensibilidade à insulina e redução da medicação em geral. Portanto, desta forma, como é que nós podemos perceber que a dieta mediterrânica nos vai ajudar de uma forma geral? Ela tem na base várias componentes que promovem que a alimentação seja tranquila, que seja pensada, que seja desfrutada, acima de tudo. Tem como base o convívio, ou seja, a envolvência na preparação, que é muito importante, a envolvência na escolha dos produtos, as atividades culinárias que têm a ver também, envolvem também a aquisição dos produtos em geral, como a pesca ou a própria agricultura. Tem também, como uma segunda base, chamaria-lhe eu, a ingestão de água. Vai proporcionar um aumento do consumo de ingestão e fruta, portanto, de uma forma tradicional, nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma ingestão de 400 gramas de hortícolas por dia para haver uma proteção do ponto de vista da saúde, e em Portugal nós não chegamos sequer às 300 gramas de ingestão diária, ficamos cerca nas 280. Assim como então a preferência por azeite e cereais integrais, como já falámos, e a última coisa de todas serão a ingestão de doces e de carnes processadas e vermelhas, ao contrário do que acontece atualmente em Portugal. Portanto, posto isto, houve um estudo recentíssimo feito pela Direção-Geral de Saúde, portanto em setembro deste ano, que foi estudar a adesão da população portuguesa a este tipo de padrão alimentar. E o que é que se percebeu com esse estudo? Que
apenas 62% da população que foi questionada ouviu falar nesta expressão, na dieta mediterrânica. Mas desses 62%, só 80% é que sabe efetivamente o que é a dieta mediterrânica. Ou seja, isto faz com que, traduzido, apenas metade das pessoas sabe o que é a dieta mediterrânica. Quando nós perguntamos, ou quando se questiona o que é que a pessoa associa à dieta mediterrânica, na prática, àquilo que é a alimentação, a maioria das pessoas refere que sabe que se traduz numa confecção de alimentos com azeite. Portanto, o azeite é aquilo que está mais associado ao conhecimento da dieta mediterrânica, ao aumento do consumo da fruta e dos vegetais frescos, e ainda sabem que há uma maior escolha por peixe em vez da carne. No entanto, em termos práticos, apenas 26% da população portuguesa adere à dieta mediterrânica. Ou seja, isto é um valor muito baixo comparativamente com aquilo que nós deveríamos estar a colocar em prática para conseguirmos reduzir os nossos valores, tanto de diabetes já existentes, como para prevenir que apareçam novos casos. Ainda assim, apesar de serem só 26%, houve um aumento de 15% relativamente a 2016. Portanto, isto também acaba por nos dizer que o aumento da informação sobre a dieta mediterrânica, que se tem vindo a falar mais recentemente, é necessário mais informação esclarecedora para que as pessoas também possam tomar escolhas alimentares diferentes. Quais são as razões para que as pessoas não adiram a este tipo de dieta? Sabemos que existem várias razões, mas aquilo que é mais difícil para as pessoas de cumprirem é o consumo das leguminosas. Portanto, só 31% da população é que consome leguminosas 3 vezes ou mais na semana. Apenas metade consegue consumir 2 porções de hortícolas por dia. Apenas 39% consome 3 porções de fruta diárias, conforme aquilo é recomendado, e 39% apenas consome frutos secos 3 vezes na semana. Isto acontece porque existem vários mitos, desde o simples facto de se pensar ou se achar que as leguminosas e os frutos secos engordam de uma forma geral, portanto este é um obstáculo muitas vezes ao consumo deste tipo de alimentos. Muitas vezes também as pessoas não sabem como cozinhar as leguminosas ou de lhes dar sabores mais, introduzi-los na alimentação de uma forma mais apelativa, ou porque o agregado familiar não gosta de algum tipo destes alimentos e, portanto, não se faz lá em casa porque alguém não gosta. E é especial a questão do azeite e do peixe, que não está aqui referido, mas muitas vezes não é tão tido em consideração porque são considerados alimentos caros. Portanto, em forma de conclusão, a adesão do paciente que tem diabetes a uma mudança na alimentação não é de todo fácil. Uma mudança de hábitos, em primeiro lugar, é necessário que a pessoa esteja motivada para isso, para criar um hábito alimentar novo. Só como curiosidade, no ponto de vista da alimentação, são necessárias pelo menos 3 semanas para conseguirmos criar um hábito alimentar novo. Eu costumo fazer um desafio muito engraçado, que é estar 3 semanas sem ingerir alimentos açucarados, sem açúcar adicionado. Nos primeiros dias é difícil, mas depois, com a continuidade e ao fim destas 3 semanas, sabendo que depois dessas 3 semanas já se pode voltar a ingerir alimentos que têm açúcar, a vontade de os comer é praticamente inexistente. Portanto, é necessário aqui algum tempo e muitas vezes verifica-se que as pessoas não conseguem o cumprimento deste tipo de indicações durante 3 semanas. Portanto, a introdução dos novos hábitos é de uma forma tradicional difícil. E depois é muito importante, como já falámos também aqui, o trabalho em equipa, que diz respeito muitas vezes à família. Portanto, envolver quem está à volta do paciente que tem diabetes ou mesmo daquele que não tem, mas envolver as pessoas que estão à volta na mudança de estilos de vida é muito importante. Portanto, também já percebemos que muitas vezes não se faz algum tipo de alimento em casa porque há um que não gosta, não é? E então não se faz por mais ninguém, não. Tem que se envolver quem está à volta. Relativamente à dieta mediterrânica,
percebemos então que ela é um fator protetor, tanto no controle como no aparecimento da doença. E, de certa forma, o que é que nós vamos ter? Vamos conseguir com ela promover a saúde e conseguir prevenir o aparecimento da diabetes. Isto porque há uma interação, então, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista do bem-estar emocional e da questão da atividade física. Portanto, é necessário dar este tipo de ferramenta. Como nutricionista, acho importante passarmos este tipo de informação a quem nós conhecemos que tem diabetes, a quem nós conhecemos que tem um elevado risco de vir a desenvolver, para que consigamos adotar aquilo que é mais nosso e que seria mais tradicional e que é efetivamente protetor para nós. Portanto, não há uma dieta específica para o paciente em diabetes, há sim uma adoção de escolhas mais saudáveis que nos vão ser úteis a curto, a médio e a longo prazo. Obrigada. Obrigada, Vânia, pela tua apresentação, foi muito clara e efetivamente apontaste aqui várias questões que todos os dias, para nós médicos que estamos na consulta, que temos sempre que insistir e frisar da sua importância. É engraçado, e dar só aqui uma nota em relação ao que falaste, em relação à fruta. Aquilo que acontece muito nos meus diabéticos é que consomem muito mais do que a quantidade de fruta recomendada. Eu não sei se acontece também a ti nos teus pacientes, mas é também aqui um ponto importante. A fruta é importante, faz parte, mas também tem que ter conta, peso e medida. Exatamente. Muito bem, então depois desta sessão sobre alimentação, chegou a altura de voltar aqui à nossa série, agora desta vez sempre com som. Aproveito só para transmitir que depois eu vou partilhar todos os vídeos, está bem? Nomeadamente o primeiro vídeo que tivemos ali uma pequenina falha de som. Portanto, agora a Maria Diabetes e o Zé Coração vão até à consulta do seu médico de família. Que vai demorar muito. Estou esganada de fome. Isto vai ser num instante. As notícias más viajam rápido, nunca ouviste dizer. Não digas disparates, vai estar tudo bem com as análises. Eu estou condenado, sinto que estou condenado. Também não é o fim do mundo. Pois, não é o fim do mundo, mas é o meu fim. Já não te posso ouvir. Nem a ti nem o meu estômago. Eu tenho que ir buscar qualquer coisa para comer. Queres alguma coisa? Comer? No estado em que eu estou. Eu não quero comer nada. Não vou. Vai, deixa-me aqui sozinho. Eu tenho que pregar um susto à Maria Diabetes, só assim é que ela vai perceber. Estás a falar sozinho? Já estás molhado. Mas tu estás louca. Então primeiro uma bolsa, agora um bolo de chocolate. Como é mal? Isto não é um bolo de chocolate, isto é um rim. E é dos bons. Tu não consegues perceber. Foram os teus excessos que nos trouxeram até aqui. Não consegues perceber? Não consigo perceber. Explica-me lá. Explica. Olha. Zé Coração, senhor Zé Coração, por favor, ao gabinete 5, Medicina Geral Familiar. Eu agora tenho de ir. Mas quando regressar, se regressar, nós acabamos esta conversa. Isto de facto é preciso ter. Isso é um rim. Um rinzinho. Que mal é que isto me pode fazer comparado com o bem que me vai saber? Como ou não como? O que é que vocês acham? É que não é o prazer de chocolate que está em questão, é o prazer de arreliar o Zé Coração. Isso é que me abre o apetite. Já sei. Vou dizer que o comi. Vou escondê-lo na mala e dizer que o comi. Então? São os rins e o coração. Os rins e o coração. Os dois ao mesmo tempo? Pois, é para que saibas. Vês o que dão os excessos. Ele disse-me que eu estou em risco de ter várias complicações.
e que tem que comer melhor, fazer mais exercício físico, viste? Mais exercício físico. Eu não estou a perceber. Estás a dizer que foi o meu rim que deu cabo dos teus rins? E que os nossos serões no sofá tornaram o teu coração preguiçoso? Olha, vamos embora. E ficas a saber que eu vou me inscrever num ginásio. Vais-te inscrever num ginásio? Não, não vais. Vamos, que eu não te vou deixar num ginásio sozinho. Nelas andam, sabes como é que elas andam? Eu sei, mas olha, acho muito bem que venhas. Olha, mas as análises estão assim tão más. Não são só as análises que estão más, está tudo mal. Eu disse que nós temos que fazer mudanças radicais no nosso estilo de vida, percebeste? Mudanças radicais. Está bem. Todas as relações precisam de ser cuidadas. A da Maria Diabetes e do Zé Coração também. Sabia que complicações nos rins e coração aparecem precocemente em 59% das pessoas com diabetes? Fique atento aos sinais. Consulte o seu médico. Ó Zé, tu achas que podemos pedir àquele senhor para voltar da ambulância? Deixa de coisas. Mais rápido! Oh, mulher, anda embora, dá corda aos sapatos, vamos lá embora. E depois deste vídeo, vamos passar ao exercício físico, que é também outro dos pilares do tratamento da diabetes, digamos assim, da alteração do estilo de vida. Para falar sobre exercício físico, vamos ter connosco o professor Rafael, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Eu e o Rafael já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num projeto muito interessante que reunia diabéticos e exercício físico. Portanto, se já estiver preparada a sessão, vou passar a palavra ao Rafael. Boa tarde a todos, obrigado Mara pela introdução. Vou então falar um pouco sobre o papel da atividade física ou do exercício físico nesta doença que é a diabetes. Vou tentar não repetir muito das informações que já foram dadas pelos anteriores colegas, peço desculpa, porque algumas informações que eu tinha aqui mais para contextualizar ou introduzir realmente já foram abordadas. Portanto, vou dizer o seguinte, a nossa população está a envelhecer. Está aqui uma imagem que mostra a evolução da nossa pirâmide etária desde 1960 até a projeção de 2025. E aquilo que se verifica é a inversão da pirâmide. E essa tendência tem vindo a confirmar-se. Dados de 2017 revelam isso mesmo. É ali na casa dos 40 anos até aos 60 onde existe um grande número de pessoas de ambos os sexos. E precisamente ao contrário, portanto, com as idades inferiores não temos tanta população assim. E isto é uma tendência que infelizmente vai continuar, infelizmente e felizmente, pelas duas perspectivas, vai continuar a aumentar, infelizmente porque os mais novos são cada vez menos, por outro lado a esperança média de vida está a aumentar e por isso vai fazer com que precisamente as pessoas consigam alcançar idades mais elevadas. Só que com isso é necessário ter alguns cuidados e tornar-nos um bocadinho mais ativos, especialmente pela parte da atividade física, que é esse aspecto que aqui me toca. Ora, além da nossa população estar a envelhecer e muitos dos diabetes existentes por todo o mundo são pessoas já com uma idade mais avançada, aquilo que se verifica também é que há uma tendência para continuar a aumentar este número de pessoas com diabetes. Perspectiva-se que nos próximos 20 anos se chegue, ou neste caso não é 20 anos, porque isto era uma referência de 2014, mas em mais alguns anos vamos chegar certamente a valores superiores aos 60. A população portuguesa, em parte desta população, está com idades superiores aos 60 anos. Esta população geralmente caracteriza-se por ser sedentária, por ter uma baixa aptidão física, e eu vou acabar por falar um pouco mais de algumas recomendações de exercício físico para a diabetes tipo 2, também falo da diabetes tipo 1, mas porque a diabetes tipo 2 é aquela que existe em maior número, como podem ver, cerca de 90%. Mais alguns números, algumas coisas já foram ditas. Dizer então, por exemplo, aqui uma referência de 2015, a cada 6 segundos havia uma pessoa com diabetes que falece, que é um dado extremamente importante e que tem tendência a aumentar. Infelizmente, na Europa, o nosso país encontra-se numa posição bastante negativa, portanto, isto são dados de 2015, estamos na parte inferior, ou seja, há muita prevalência de diabetes, quando comparado com outros países.
1 em cada 11 adultos tem diabetes. Em 2040 prevê-se que já seja um rácio diferente, de 1 em cada 10, e 542 mil crianças têm diabetes tipo 1, que são diferentes os dois tipos de diabetes. Então, uma das formas que nós podemos ter para intervir nesta doença é precisamente através da prática de exercício físico. No entanto, convém perceber aqui algumas considerações sobre as características da diabetes. Algumas já foram ditas por outros colegas, mas também algumas características que surgem em termos físicos e fisiológicos com o avançar da idade. Nomeadamente, há uma redução da força muscular, a potência muscular, que é aquela que, por exemplo, nos evita cair. Imaginem que estão a tropeçar e precisam de pôr um pé rapidamente à frente do outro para evitar cair. Esse tipo de força, que é chamada potência muscular, declina muito, especialmente se não for treinada. Em termos de força absoluta ou força máxima, também há uma tendência para nós perdermos, novamente, se não for treinada, e um conjunto muito grande de diversas capacidades funcionais, de atividades que possam ser realizadas dia a dia, como subir e descer escadas, fazer caminhadas, sacos das compras, limpezas em casa, etc, etc. Portanto, há um declínio de vários tipos de capacidades funcionais. Estando associado ao envelhecimento, então aparece aí a diabetes tipo 2, que por si só traz mais complicações, como alterações na composição corporal, diminuição de massa magra e aumento de massa gorda, outras alterações do âmbito mais metabólico, musculoesquelético e cardiovascular, portanto sempre no sentido negativo, infelizmente. Com esses problemas podem surgir outros, como por exemplo a obesidade, algumas questões degenerativas em termos osteoarticulares, maior facilidade em cair e, por sua vez, em gerar fraturas, e tudo isso vai contribuir para uma menor qualidade de vida e o risco de mortalidade mais elevado. No entanto, existem alguns programas de exercício físicos que são oferecidos por algumas autarquias, alguns municípios, algumas cidades, só que esses programas também têm aqui algumas questões que é importante avisar as pessoas que estão a fazê-los de que eles não devem parar. Portanto, esses programas que são oferecidos muitas vezes são sazonais, param, por exemplo, nos meses de verão, param, por exemplo, na altura do Natal, da Páscoa, e essas paragens levam a outros declínios funcionais e fisiológicos. Declínios esses que, novamente, interferem no aumento da massa corporal e da massa gorda, na diminuição de várias aptidões ao nível cardiovascular, metabólico, diversas aptidões físicas e, novamente, diminuição da força dos membros superiores e membros inferiores. Então, já desde 2013 existe um despacho que tenta apelar a um conjunto de ferramentas e de técnicos profissionais para conseguir combater melhor esta doença que é a diabetes. Então é nesse sentido que o ponto 18 deste mesmo despacho começa a alertar para a necessidade de termos uma equipa multidisciplinar para combater a doença. Por exemplo, na consulta autónoma da diabetes nos ACES, devem ser tratados assuntos sobre a alimentação, sobre a atividade física e todos os outros que estão ligados à doença propriamente dita, por serem estes os grandes alicerces do combate a esta doença. Ainda ao ponto 24, também refere a mesma situação, agora no âmbito da consulta autónoma da diabetes, neste caso nos hospitais. Portanto, uma vez mais, deve haver uma equipa multidisciplinar para conseguirmos conjugar todas estas situações e melhor intervir com cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e cada caso deve ser avaliado de forma individual. Então, em seguida vou apresentar algumas recomendações de exercício físico, são recomendações genéricas. Mais uma vez digo que isto pode ser aplicado como base para diversas pessoas, mas depois tem que ser algum técnico especializado que consiga individualizar, porque só assim é que conseguimos ter melhor partido e conseguir prevenir ou melhorar o agravamento da doença. Neste sentido, desde 2010 que existem umas recomendações, já existem anteriormente a esta data, como é óbvio, mas em 2010 a American College of Sports Medicine, que é, digamos, o colégio internacional com maior nome na área do desporto e da medicina, recomendou e é necessário pelo menos 150 minutos
de exercício de cariz mais aeróbio. Estou a falar, por exemplo, de fazer caminhadas ou de corridas, portanto, com uma intensidade moderada. Devemos atingir cerca de 150 minutos em média por semana, realizar no mínimo em 3 dias por semana e de preferência que não sejam em 2 dias consecutivos. De outra forma, também devemos acrescer e realizar também aquilo que chamamos de exercício resistido, ou o chamado treino de força. Pode ser com máquinas de musculação, pode ser só com o peso do corpo, pode ser com pesos livres, e aí são umas normas um bocadinho mais específicas, realizar um pouco entre 5 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, digo peito, costas, pernas, ombros e braços, com uma intensidade que permita realizar entre 8 a 10 repetições máximas. Eu aqui não vou aprofundar muito estas características, porque está mais voltado precisamente para técnicas de exercício físico. No entanto, existem outras organizações. Esta que estou aqui a colocar é do livro do ACSM, só que é uma atualização, já é de 2016. Estas indicações são para tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1. Portanto, já está muito estudado, fortemente estudado, por onde começar a intervir nesta população. Ainda existem outras organizações, não só do ACSM, mas como outras que lidam muito com esta doença e que já estudaram, mas basicamente chegam sempre todos àquele consenso em que é necessário realizar treino aeróbio, é necessário realizar treino de força, os dois, não é necessário ser em simultâneo, podem ser em dias diferentes, mas todas as semanas deve ser realizado pelo menos 3 dias de treino aeróbio, as tais caminhadas, pode ser bicicleta, pode ser corrida, podem ser até atividades aquáticas, como hidroginástica, e também devem ser realizados pelo menos em mais 2 a 3 dias por semana os tais exercícios resistidos que envolvam algum trabalho de força, de musculação, pode ser só com o peso do corpo, existem várias formas de nós trabalharmos força, mas realmente estas duas componentes devem ser trabalhadas e depois ainda podem ser trabalhados alguns exercícios de flexibilidade complementares. Vou avançar um pouquinho mais. Há pouco disse que haviam programas comunitários, hoje em dia ainda existem, talvez agora tenham algumas incompatibilidades devido a esta situação pandémica que vivemos nos dias de hoje, mas existe um programa que é o Diabetes em Movimento, em várias cidades no nosso país. É um programa que está validado, que é oferecido, não tem qualquer tipo de custos e que tem revelado vários efeitos bastante positivos na redução desta doença, que é a diabetes tipo 2. Então, neste caso, é específico para diabetes tipo 2. E é só com exercícios de cariz low cost, ou seja, não envolve equipamentos muito dispendiosos, nem sequer envolve um ginásio. Depois, vou apresentar agora algumas características do treino cardiorrespiratório, portanto, aquilo que eu digo, treino aeróbio, das tais caminhadas, das tais bicicletas, algumas atividades aquáticas, dar aqui apenas algumas noções. Existem diferentes formas, nós podemos fazer aquilo que nós vemos muitas vezes na rua, outras pessoas fazer, especialmente quando não chove, quando estão temperaturas mais agradáveis, são as diversas caminhadas, mas as caminhadas só não chegam, é necessário fazer várias modificações na velocidade da caminhada, de preferência também nas inclinações, se existirem degraus pelo meio era o ideal, mas tudo isto deve ser controlado por um profissional de exercício físico. Existem estudos então que nós podemos fazer um treino mais intenso, mais intervalado, mesmo com este tipo de população. Podem pensar que às vezes pode ser difícil, mas todos nós conseguimos fazer aqueles treinos mais intervalados, e quero isto dizer, imaginem, primeiro fazem uma caminhada mais lenta, mas depois têm ali um período em que durante alguns segundos conseguem chegar a velocidades de corrida. Isso já é considerado um treino intervalado e nós conseguimos ter vários benefícios, seja nos valores de glicémia, seja nos valores de frequência cardíaca, de pressão arterial, de conteúdo da GLUT4, que é uma proteína que ajuda a transportar a glicose, por sua vez é regulada pela insulina, e bastam exercícios ou programas de exercício de 6 a 8, 10, 12 semanas que têm vindo a provar que estes benefícios começam logo a aparecer, só que depois têm que ser continuados ao longo do tempo. Depois, os rácios em si, de quanto tempo estamos a fazer a caminhada rápida e quanto tempo estamos a fazer a caminhada lenta,
ou a corrida, ou a bicicleta. Isso aí pode ser variado, existem diversas formas. Novamente insisto que deve haver alguém que saiba do assunto, portanto, neste caso do exercício físico, e que consiga dosear, juntamente, de preferência, com o trabalho também do nutricionista, com o trabalho do médico, para melhor conseguirmos ajudar a pessoa diabética. Estou a falar, este tipo de programas pode ser feito só, por exemplo, só despende cerca de 20 a 30 minutos por dia. Portanto, estou a falar aqui para quem diz que não tem tempo para treinar, isto era algo excepcional que se consegue provar efetivamente que tem resultados positivos. Depois existem outros programas, e agora vou entrar naqueles programas mais de força, ou seja, com máquinas de musculação, ou com pesos livres, ou com bandas elásticas, mas que também conseguem provar resultados muito vantajosos, onde aqui modificamos um pouco a intensidade, as repetições e a forma de nós conseguimos realizá-las. Ou seja, a velocidade tem algum aspecto pertinente. Nós, por exemplo, levantando-nos de uma cadeira, mas nós podemos fazê-lo devagarinho, certo? Por exemplo, se nós fizermos a parte de levantar da cadeira extremamente rápido, isso tem um aspecto extremamente interessante e de melhoria na parte da potência muscular, aquela que eu falei há pouco, que se vai perdendo ainda mais ao longo do tempo. E, portanto, há aqui considerações também sobre o treino de força e sobre a velocidade que se tornam extremamente importantes. Estes programas de força têm sido estudados individualmente ou com os tais programas cardiorrespiratórios e das duas formas revelam sempre vários benefícios. Em diversos benefícios de capacidades funcionais, de redução de valores de glicémia, de hemoglobina glicada, aumento de força dos membros inferiores, membros superiores, etc, etc. O problema do treino aeróbio, às vezes, podem ser com pessoas que tenham peso a mais ou excesso de peso. Por vezes, por terem esse peso a mais, também podem ter outro tipo de problemas cardiovasculares associados, podem ter outro tipo de artrites e que dificulta depois o trabalho propriamente dito de cariz mais aeróbio, cardiorrespiratório, as diversas caminhadas, corridas, etc, etc. E então é por isso que o treino de força pode surgir aqui como um plano B, que pode ser o plano A, e por essa razão também tem vários benefícios. Este slide agora que estou a mostrar é só para identificar uma diferença. Aquelas recomendações que eu dei sobre a prescrição de exercício para o treino de força são mais tradicionais, portanto tem uma velocidade de execução em diversos exercícios mais moderada, e agora já temos um novo programa que tem vindo a ser reformulado e atualizado e que permite vários benefícios ainda maiores ou igualmente melhores do que os treinos de força ditos mais tradicionais. Apresento-vos agora um outro estudo, este já é de 2015, em que nem sequer utilizava máquinas de musculação, só utilizava bandas elásticas, com exercícios como fletir e esticar os joelhos, fletir e esticar os cotovelos, em diversas posições, e que revelou várias alterações positivas em termos de diminuição da glucose sanguínea, melhorias no equilíbrio, da resistência dos membros inferiores e superiores, aumento da resistência aeróbica, portanto conseguir caminhar mais tempo, e aumento de diversas capacidades funcionais. Um outro estudo, agora sim com máquinas de musculação, apenas 6 exercícios, mas realizados sempre com aquela perspectiva da velocidade, também identificou que a força pode ser aumentada, que os valores de glicémia vão diminuir, que valores de frequência cardíaca, pressão arterial, portanto isto em repouso, também vai ter um impacto significativo para a melhoria da nossa saúde. Termino então dizendo que o importante, ou não só, ou igualmente importante, é nós estarmos bem acompanhados. Quer isto dizer que tem que haver um trabalho multidisciplinar, preferencialmente com o médico, com o nutricionista, com o profissional do exercício, deviam trabalhar todos em conjunto, essa que era a grande pertinência, porque só dessa forma nós conseguimos tirar maior partido e conseguimos atuar melhor na pessoa que tem diabetes. No caso dos profissionais do exercício, o ideal é que sejam licenciados, porque é completamente diferente de outros técnicos que existem muitos, mas que não são licenciados. Deveriam ter alguma formação específica
na diabetes tipo 2 ou tipo 1, consoante, que consiga avaliar e compreender as necessidades do praticante, que consiga periodizar e planear da melhor forma possível, em função das necessidades, o programa de treino mais adequado, consiga explicar bem aquilo que é preciso fazer, controle a intensidade, acompanhe o treino e motive, porque a motivação é extremamente importante e se não for mantida, facilmente a pessoa desiste de continuar a treinar e depois todos os benefícios que se poderiam expectar ganhar vão acabar por desaparecer. Não esquecer ainda, para terminar, que o exercício físico deve ser um hábito, nós devemos conseguir ganhar este hábito. Às vezes existem pessoas que têm mais resistência em conseguir ganhar, mas a verdade é que funciona desta forma, assim como nós temos que beber água todos os dias, ou pelo menos devíamos beber água todos os dias, precisamente por ser um hábito saudável e porque o nosso corpo precisa de muita água diariamente, assim como muitos têm que tomar determinadas medicações, o exercício físico tem que ser visto da mesma forma. Se não for feito diariamente ou num regime semanal com as devidas considerações, ele acaba por perder os seus efeitos ou não ter o efeito necessário para conseguir produzir algum tipo de benefício para a nossa saúde. E por isso nós temos mesmo que conseguir mudar o chip, porque a nossa população, especialmente a portuguesa, ainda está nos níveis mais baixinhos de prática de atividade física e por isso está na hora de começar aqui a inverter esse caminho. Tá bom? Muito obrigado a todos e passo a palavra à doutora Mara. Obrigada, Rafael. É sempre um gosto ouvir-te falar sobre exercício. Aproveito para falar, e dado a pandemia que nós vivemos, muitas vezes quando abordo agora a questão do exercício físico, muitos doentes ficam preocupados por saírem, porque acabam por ter receio, mas não realizar atividade física é um risco ainda maior para a saúde, ou seja, com todos os cuidados e inclusivamente em casa, muitos destes exercícios devem ser feitos, portanto podemos continuar sempre a praticar exercício físico. Portanto queria só deixar esta nota. Agora, em forma já de conclusão, vou deixar aqui mais um vídeo. Aqui a nossa Maria Diabetes e o Zé Coração também assistiram a uma aula do professor Rafael e decidiram mudar aqui o estilo de vida. Vamos assistir. Cá estamos nós. Pois é. É espaçoso, não é? É agradavelmente espaçoso. Mas é, tu estás a olhar para onde? Dizes que eu sou de excessos, vê lá se eu não me cedo aqui, se estás a olhar para onde não deves. Ó filho, eu só tenho olhinhos para ti, não digas disparates, minha querida Mariazinha Diabetes, mas... Vê lá se não começas com palpitações. Vá, vamos lá começar. Então, começamos com uma corrida, elíptica, uma aula de pilates. Uma corridinha até ao sofá da nossa sala enroscadinhos a ver uma série. Isso é que era de valor. Mas tu não te lembras do que o médico disse? Não, por acaso não me lembro. Ele falou foi contigo. Deixa lá de ser engraçadinha. Ele disse que nós tínhamos que mudar radicalmente os nossos hábitos de vida. Oh Maria, tu queres que eu, o Zé Coração, teu marido há mais de 18 anos? 14. Fico com um coração insuficiente? Um coração insuficiente? Não quero. Vamos lá. Então vamos lá relembrar o que é que o médico disse. Primeiro, menos sofá. Menos sofá. Segundo, mais exercício físico. Mais exercício físico. Terceiro, menos batata, massa, arroz, pão e doces. Batata, arroz, massa, pão e doces. Isso. Quarto, mais legumes e saladas. Quinto, zero cigarros. Zero cigarros. Mas então tu sabes, o que é que me estás sempre a desencaminhar? Vá. Mas é começar que está toda a gente a olhar para nós. Não deixas olhar, há bocado não estavas a olhar para o lado, pode ser que eles agora olhem para este lado. Bom, vá. Começamos com alongamento, e assim nos começa, alongamento. Espera lá. Explica-me lá isso, vamos falar sobre esse assunto. Como é que isso se faz? Olha para mim e vê como é que se faz. Começamos aqui e vamos para outro sítio. Assim, queres ver? 3, 4, 6. Mas espera lá, não é só 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó filha, habitualmente é. Mas nós somos um casal extraordinário, não pode ser só 1, 2, 3, temos que ir mais além. Está bem. Vamos lá. Estamos aqui e 1, 2, 3, 4,
4, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as relações precisam de ser cuidadas. A da Maria diabetes e o Zé coração também. Sabia que as pessoas com diabetes têm um risco até 74% maior de desenvolver insuficiência cardíaca? Fique atento aos sinais. Consulte o seu médico. 121, 122, 123, 124, 125. Zé, já chega. Já estou mais alongada que o comboio. Vá, só mais 10. E 127, 128, 129, 130, 131, 132, 130. Já chega. E então, agora passávamos para perguntas e respostas. Lançava então, abria quem tiver perguntas para colocar aqui no Zoom e também para quem nos está a ver nos canais de Facebook, que também se tiver alguma questão, nós vamos também tentar ver. Alguém tem alguma questão? Os microfones estão desbloqueados neste momento. Obrigado, Carlos. Os microfones são desbloqueados. Estão bloqueados. Faz um gesto. Sim. Posso? Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Claro. Sim, Filipe. Tem que me escrever ou posso? Já está. Já está. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns pelo programa. Eu queria fazer uma pergunta ao painel. Não sei se a doutora Rosa, se a doutora Vânia Rufina, que é a seguinte. Fala-se muito na dieta mediterrânica, nomeadamente os frutos de época, que eu sou fã nisso. Eu pergunto, há teorias que deve-se comer em jejum, há teorias que deve comer fora da refeição e por hábito nós comemos sempre ao fim da refeição. Isso era uma pergunta se de facto há vantagem ou não e a quantidade. Por exemplo, nós precisamos de comer ingerir 500 miligramas a 1 grama de vitamina C por dia e temos que comer 10 laranjas ou 20 por grama. Logo, se nos dizem para comer só 4 peças de fruta por dia, como é que nós vamos resolver isso? Entretanto, a pergunta muito objetiva era quando e quantidade devemos comer a fruta da época. Muito obrigado. Obrigada pela questão. Essa é uma pergunta importante que muitas pessoas acabam por colocar. No fundo, em primeiro lugar, a recomendação é que existam entre fruta e hortícolas, que existam 5 porções ao dia. Portanto, isto significa que é importante, se nós conseguirmos ingerir estas porções no dia, nomeadamente as 2 de hortícolas e as 3 de fruta, nós vamos conseguir atingir as recomendações no que diz respeito às vitaminas e minerais. Uma porção de fruta nós consideramos as 150 gramas. Agora, o momento da ingestão da fruta. Do meu ponto de vista como nutricionista, o momento da ingestão da fruta acaba por ser, no fundo, uma técnica, ou seja, em primeiro lugar, deve-se adequar à pessoa que temos à frente, aos hábitos que a pessoa tem, ao número de refeições que faz por dia e, portanto, é uma estratégia de quando consumir a fruta. Não especificamente porque ela faz melhor ou faz pior, sendo em jejum ou sendo depois da refeição, mas, no fundo, utilizar esse momento como uma estratégia ou para nós conseguirmos introduzir um polifracionamento alimentar, ou seja, nós queremos que, se estivermos a falar de um paciente que tem diabetes tipo 2, que haja mais número de refeições ao longo do dia e, portanto, nós podemos deslocar a fruta da refeição de modo a conseguir ter outro momento de refeição no dia.
Portanto, no fundo, o momento do consumo da fruta é isso mesmo, é dependendo da pessoa que temos à frente, dos hábitos que a pessoa tem, daquilo que nós lhe queremos introduzir de diferente, colocar a fruta num momento ou noutro. Basicamente, acaba por ser um bocadinho por aí. Espero ter respondido à questão. Mais alguma questão? Os não diabéticos procedem da mesma maneira a tomada da fruta? Lá está, sem dúvida. São estratégias que nós utilizamos para promover a saúde, isto quer seja num diabético ou num não diabético. Portanto, a escolha do momento da ingestão da fruta acaba por ser um bocadinho independente se a pessoa tem diabetes ou não. É, no fundo, dos hábitos alimentares que nós queremos desenvolver e sustentar naquela pessoa que temos à frente, seja no sentido do controle da doença, seja no sentido da prevenção da mesma, exatamente. Posso só dar uma chega neste ponto? Sim. Eu não sei se a pergunta foi feita porque na consulta lhe indicaram uma determinada hora para a fruta. E eu posso dizer que do ponto de vista médico, às vezes há pessoas que, por exemplo, gostam muito de comer fruta ao pequeno almoço. Mas é um momento que por vezes é muito complicado, porque é um momento de grande insulinoresistência. E portanto, se a pessoa comer alimentos com índices glicémicos, isto é, que sobem mais a glicemia, vai-nos dificultar muito o ajuste terapêutico e também muitas vezes, dependendo da medicação que a pessoa está a tomar, podemos, apesar de do ponto de vista nutricional ser semelhante, do ponto de vista médico pode-nos gerar algum problema para conseguirmos o controlo que desejamos. Portanto, eu não sei se é esse o caso. Eu entendo, até porque aconselham ingerir um bocado de hidratos de carbono exatamente por causa do excesso de glucose ingerida. É isso? Eu não diria do excesso, diria do tipo. Não é? Por Sim, isso sim, é sim. que, por exemplo, também se falou da questão dos cereais. Provavelmente ao pequeno almoço é muito melhor alimentos, por exemplo, como a aveia, que nós sabemos que sobem muito pouquinho a glicemia. Exatamente. E ao pequeno almoço, pelas hormonas, umas hormonas próprias que nós temos, porque somos humanos, somos assim que se chamam contrarreguladoras, fazem com que tudo aumente mais a glicemia. Então devemos escolher, por exemplo, ao pequeno almoço, alimentos que não provocam tanta subida da glicemia, para nos ajudarem a cumprir objetivos terapêuticos. Não temos que estar sempre a aumentar a medicação, sempre a pôr medicações mais agressivas, e muitas vezes esta questão da fruta, pelo menos na minha consulta, põe-se porque as pessoas gostavam de comer fruta e gostam de comer fruta ao pequeno almoço. E esse, do ponto de vista terapêutico, pode ser uma dificuldade. Do ponto de vista nutricional, só para complementar um bocadinho aquilo que a doutora Rosa está a dizer, realmente vai depender da pessoa que temos à frente, do tipo em que ponto é que está a doença, da medicação que a pessoa faz, do que é que nós queremos obter. No caso da fruta, uma recomendação que nós damos e que ajuda, no fundo, a contrabalançar esta questão de ela fazer disparar o valor da glicémia mais rapidamente, é tentar conjugá-la com um cereal integral e sempre que possível manter a casca da fruta que tem mais fibra e que também vai ajudar. Portanto, volto a referir e neste sentido nós temos que avaliar caso a caso. Portanto, as recomendações nutricionais são dadas a cada pessoa em específico de acordo com aquilo que é a sua doença, com a medicação que faz e em que estado é que se encontra. De qualquer maneira é preferível de manhã que à noite, em termos de opção, certo? Do ponto de vista do gasto calórico, é uma coisa, mas claro, nós preferimos sempre, se a pessoa prefere de manhã ou mais ao longo do dia, nós vamos privilegiar isso, sabemos que o gasto é maior nessa altura do que à noite, sim. Sim, exato. Muito obrigado. Entretanto, eu só queria pôr aqui uma questão que é um bocado polémica. Os profissionais da área de nutrição e de agronomia
estão sempre, e aconselhado pela nossa alimentação mediterrânica, muitos legumes. Acontece que os legumes, pelo menos nós aqui na nossa zona, da Paulo Varzim e a Apulia, etc., a roçadora, eles não comem os legumes deles, eles vão comprar ao outro lado. Isto porquê? Porque estão cheios de inseticidas. Inseticidas e outros produtos conservantes. E eu acho que aqui nós temos que também, enquanto não controlados, aconselhar, enquanto não controlados, porque há doenças que o próprio labrador antigamente, por o facto de sulfatarem andar com os adubos, hoje temos grandes problemas a nível pneumónico dos labradores, não é? De maneira que eu acho que temos de ter algum cuidado, faz falta, mas se calhar estamos a ingerir veneno, não é? Muito obrigado por este comentário. Então, de certo, o truque é variar, é comer a fruta e os legumes que são da época, claro, e não legumes e frutas que nós sabemos que não são desta época. Provavelmente são truques para evitarmos a questão e que realmente os inseticidas são disruptores endócrinos conhecidos e sabemos os seus malefícios de alguns deles. Eu diria que estes dois são boas estratégias para escaparmos essa situação e mesmo assim comermos a dose de legumes que devemos comer. E temos sempre os produtos biológicos que cada dia se vendem mais e com preços mais acessíveis. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Se ninguém tiver uma questão, eu fazia aqui uma provocação, tanto para a doutora Rosa como para a doutora Vânia. Nós aqui há uns 4, 5 anos talvez, organizámos uma palestra em Aveiro, diabetes e ovos moles. Eu, como confrade dos ovos moles, tenho que os defender. E na altura, uma das coisas castiças do seminário, portanto, nós tínhamos uma médica endocrinologista, tínhamos uma nutricionista, tínhamos uma produtora de ovos moles e tínhamos alguém da APOMA, portanto, da Associação dos Produtores de Ovos Moles. E recordo-me na altura que tanto a médica nutricionista como a médica endocrinologista queriam mudar de lado, não queriam ficar do lado dos maus, queriam mudar para o lado dos bons. E uma das coisas que ficou curioso daquela palestra foi elas a dizerem: um diabético, se quiser comer um açúcar, se quiser comer um doce, pode e deve, com cuidado e com quantidades reduzidas. E então a questão que elas diziam é: e a comerem que comam um ovo mole? Porque o ovo mole é dos bolos ou dos doces menos calóricos que existem, pela sua forma de concepção e pela forma como eles são feitos. E para terem uma ideia, um crico, que é mais ou menos do tamanho de uma amêijoa, para nós comermos o equivalente ao açúcar de um pacote de açúcar do café, temos de comer entre 6 a 7 cricos. Portanto, a provocação que eu deixo é, se concordam com as colegas, portanto, que a comer que como um ovo mole e que, se possível, quando um diabético lhe apetece um açúcar, lhe apetece um doce, se o deve comer ou não, obviamente mantendo as quantidades reduzidas e toda a questão de segurança, de não exceder os níveis de açúcar. Deixava esta provocação. Eu não sei se a doutora Vânia quer começar, senão eu dou-lhe a minha opinião e não considero que esteja do lado dos maus, muito pelo contrário. A minha luta pela saúde dos meus doentes e das pessoas que têm diabetes tem sido intensa e, portanto, eu considero que estou do lado dos bons. E nesse sentido, eu não posso falar só... Eu até estava aqui à procura na internet enquanto acabava a sua pergunta. Como eu não sei fazer ovos moles, não sei responder a essa pergunta. Não sei... Eu imagino, porque eu adoro, é uma das vantagens das coisas presenciais. Eu espero que nessa reunião tenha havido degustação de ovos moles, pois isto é um inconveniente destas reuniões à distância.
não lhe sei responder. Quanto à pergunta, portanto, não sei responder se é o melhor doce ou não. Quando à pergunta que as pessoas com diabetes podem e devem comer doces quando querem, sim, já acho muito mais discutível. Se me pergunta se devem comer, não devem, salvo em situações muito particulares, por exemplo, numa hipoglicemia. Agora, nós somos humanos e a comida e o convívio faz parte de nós e sem isso também deixamos de ser quem somos. Agora, se me diz que a pessoa da minha consulta, todos os dias enquanto vê a tal série, quer estar a comer, pois lamento, se quiser vai pagar um preço no futuro muito alto por fazê-lo. Agora, é o dia de aniversário, é um momento especial, claro que aí todos devemos comer com conta, peso e medida, portanto depende do que é que significa esse poder e dever. Não deve, mas todos temos que comer. Quando? O menos possível, dentro daquilo que nos faz sentir bem. Portanto, seria essa a minha opinião. Efetivamente, quanto ao tipo de doce, partilho aqui um bocadinho com a opinião da doutora Rosa, não sei fazer ovos moles. No entanto, o que é que acontece? Sabemos que há doces e doces. Há doces que são muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar e, portanto, aquilo não é só o açúcar que é o mauzão, não é? Já percebemos que a gordura, em especial o tipo de gordura que se utiliza, porque nos doces não utilizamos azeite, utilizamos banhas, utilizamos margarinas, utilizamos óleos, que já percebemos que estão muito associados ao desenvolvimento da doença. Portanto, dependendo também da composição em si, os ovos moles, eu acredito que aqui não tenham uma componente de gordura tão grande quanto isso para além da do ovo, não é verdade? Ainda assim, não é uma questão de defender um doce ou outro, não defendo nenhum deles nesse sentido. Aquilo que eu defendo é que há vários tipos de açúcares, ou seja, quando nós falamos de comer um doce, é importante dar informação à pessoa do tipo de açúcares que se podem ingerir ou do tipo de substituições que se podem ingerir. Se houver uns ovos moles que têm, em vez de açúcar, têm um substituto que não vai fazer subir a glicemia, que não vai aumentar tanto o valor calórico, esta é uma das questões, que é substituir os componentes que não são tão benéficos por outros alternativos. Agora, pode comer e quando? Essa é uma questão importante. Daquilo que eu também sou apologista é de dar informação do todo à pessoa, ou seja, explicar quais é que são as consequências que advêm de ingerir os doces ou ingerir o que seja, os ovos moles neste caso, portanto, dar-lhes as consequências, fazê-los perceber o que é que vai acontecer se ingerirem uma vez por mês ou se ingerirem todos os dias, como a Maria Diabetes, que gosta de estar a ver séries e a comer mousse. Agora, é importante, como diz a doutora Rosa, perceber qual é o contexto. O filho faz 18 anos e a pessoa quer comer a fatia de bolo. Sabemos que o filho não vai fazer 18 anos mais vezes nenhuma e tentar trabalhar esta questão da porção. Quanto é que é uma fatia de bolo? É como aquela história do copo de vinho. O médico disse que eu posso beber um copo de vinho, mas não disse qual é o tamanho do copo de vinho. Portanto, nós temos que trabalhar muito bem esta questão. Dar a maior informação possível aos nossos utentes, aos nossos pacientes, fazê-los ser literados na informação que têm sobre um açúcar, é um adoçante que é stevia, é um adoçante que é artificial como a sucralose. Dar-lhes a informação para fazê-los perceber o que é que eu vou ganhar em comer este doce. O que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder. Claro que não há o consumo diário, claro que não há o consumo de rotineiro, mas fazer perceber que aquele doce deve ser merecido, deve ser como uma exceção, é um momento especial, embora nós portugueses tenhamos todo um convívio à mesa, e já percebemos que isso faz parte da dieta mediterrânica, nós fazemos tudo à mesa, porque estamos tristes, porque estamos felizes, porque temos uma reunião, porque tudo é um motivo para comer, temos que também fazer perceber que aquela ocasião especial, aquele momento, e o Natal aproxima-se, acho que também é uma ótima altura para introduzir isso. O Natal não deixa de existir se não existir comida. Portanto, a base do Natal ou de uma ocasião especial é a reunião entre as pessoas. A comida está lá
Porque sim, porque se ela não estivesse lá, não se deixava de comemorar, não se deixava de amar, de partilhar, de reunir. Portanto, temos que dar toda a informação à pessoa para que a pessoa possa fazer a sua escolha com consciência. O que é que eu ganho, o que é que eu perco? Acho que passa um bocadinho por aí. Muito obrigado. Eu só relativamente aos ovos moles, deixe-me dizer, eu não percebi bem como é que me disse que se chamava este doce, mas entretanto fui procurar. Então, por cada 13 gramas de ovos moles, e 13 gramas não é nada, não é? 6 gramas são de açúcar, que é um pacote de açúcar. Portanto, Sim, eu não sim. sei que tamanho tem a cebolinha. São os cricos, é do tamanho de uma ameijoa. Pronto, eu pus crico e não me sai nada. Deve ser 13 gramas, deve ser 13 gramas. Não, são mais pequeninos, têm 4, 5 gramas cada um. É? Então, pronto, faça sempre a conta que metade disso é açúcar. Os ovos moles, muito rapidamente, depois quero também aqui colocar uma questão que está no chat do Facebook, são a gema de ovo, açúcar e água. E a forma como aquilo é feito e produzido, por isso é que aquilo tem muito pouco poder calórico, porque é tudo quase praticamente transformado em hidratos. O consumo de açúcar mascavado será uma alternativa mais saudável do que o refinado? É a pergunta que nos colocam aqui no chat do Facebook. Ora, então percebemos que o consumo de alimentos processados levam a aumento de risco de doença. O açúcar mascavado, então o que acontece é que não é tão processado como um açúcar branco. É como a questão do arroz ser integral ou não. O arroz branco vai perder propriedades da fibra, portanto, da sua casca, comparativamente ao arroz integral. Portanto, no caso do açúcar mascavado, o que acontece é que é o processamento, mas ele não deixa de ter menos poder adoçante ou não deixa de ter menos risco do que um açúcar branco. Portanto, passa essencialmente por aí. Eu, se puder aqui acrescentar, eu sou sempre um bocadinho mais radical e, portanto, digo sempre é açúcar. Portanto, claro, não deixa de ser. Usar uma alternativa à stevia, porque depois às vezes há pacientes que pensam que estão realmente a consumir algo mais saudável, como açúcar de coco, e vai levar sempre a excessos, da minha experiência. Portanto, açúcar mascavado, açúcar branco, açúcar de coco é açúcar. Okay? Açúcar. Tal como outras substâncias que às vezes vêm nos rótulos e nós não sabemos que aquilo é açúcar. Portanto, há que estar muito atento a isso também. Não sei se há mais alguma questão. Se ninguém quiser ter a oportunidade de fazer a pergunta, eu tinha aqui uma pergunta que se calhar era oportuna, que era sobre os produtos não saturados, ou seja, os frutos secos. Nós hoje devemos englobá-los na nossa alimentação diária, ou não usando dela, mas já agora queria, dado um painel tão rico que está aqui à minha frente, e gostaria de pôr essa questão, a quantidade e se realmente a partir de uma certa quantidade não é benéfico. Claro, como nós não foi especificamente abordado, mas tudo o que é em excesso faz mal, ok? Portanto, quando as pessoas colocam questões simples do isto engorda, aquilo engorda, ou isto não engorda, ou aquilo não engorda, atenção, tudo pode fazer mal se for em excesso. Portanto, é isto que nós temos que ter em consideração, daí haver uma necessidade de controlar porções. Relativamente aos frutos secos, a dieta, neste caso estamos aqui também a defender um bocadinho aquilo que é a dieta mediterrânica, há uma recomendação para a ingestão pelo menos 3 vezes na semana dos frutos secos. Ou seja, não deixa de ser um tipo de gordura, claro, ou seja, temos que controlar a porção. E neste caso, na porção, nós consideramos as 15 a 25 gramas dos frutos secos. Dos frutos secos, aquele que acaba por ter o maior benefício pela composição em gordura serão as nozes, comparativamente, por exemplo, a um amendoim. Agora, podemos fazer uma ingestão, e é recomendada as 3 vezes na semana, tendo em conta que a porção são as 15 a 25 gramas. Muito obrigado. Olá, boa tarde.
Queria dar um beijinho muito especial à nossa amiga Mara Marques, que este ano não está connosco, mas que esteve connosco muito bem. Gostei muito de a ver, e a todos os outros convidados e a todas as pessoas dos Lions que estão vendo esta mensagem. Os companheiros, espero que tenham aproveitado esta vossa mensagem e que nós possamos fazer mais coisas ao vivo. Como a Mara deve saber, nós este ano tivemos que cancelar a nossa atividade, que era para ser hoje. 25 gramas de Fica para a próxima. Cumprimentos a todos, muito boa tarde, e que a diabetes seja sempre uma grande questão do leonismo, como é. Beijinhos. Mais alguma participação? Ficou tudo com vontade de comer ovos moles. Não, acho que sim. Carlos, eu recomendo-te deixares os ovos moles e vires para a confraria da Patanisca. Eu sou mais, mais ovos moles. Pronto. Concordo com o Carlos. É que a patanisca não tem açúcar. Mas eu, por acaso, voto começarmos com umas pataniscas e acabarmos com os ovos moles. Isso é que é falar, isso é que é falar. Isso sim. Então diga-me só onde é que mora, diga-me só onde é que mora para irmos para lá. Ui, quando isto acabar, eu sou conterrânea do Dr. Novaes de Carvalho, eu vivo em Guimarães. Portanto, quando isto acabar, voltamos a pensar nisso. Uma coisa é aconselhar, outra coisa é fazer, não é? E eu, no meu caso particular, não é. Tudo o que eu digo na minha consulta para fazer, eu faço um esforço muito grande, e quem me conhece sabe que é verdade, por eu também fazer. Agora, não... Doutora, mas há pessoas que parece que estão a fazer uma promessa, vão para Fátima, ou não sei o quê. A vida também não é só disso, não é? Foi isso que o Carlos Ferreira tem que comer uns ovitos moles de vez em quando, não é? Foi isso que tentámos transmitir. É exatamente isso. É que se for de vez em quando, só nos faz bem ao corpo e à alma. O problema é que o que nós vemos na consulta é que não é aquilo de vez em quando, é muitas vezes. E então há a dificuldade das pessoas dosearem. E esse é o grande problema. É verdade. Exatamente. Isso faz lembrar aquela consulta de um médico, o médico estava a fumar e, entretanto, o médico estava a dizer ao paciente para não fumar, para deixar de fumar. E ele contrariou essa ideia e o médico diz, não, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Esta já é aquela anedota afonsina, do tempo dos afonsinos. Isso é como aos padres, não é? Mais ou menos. Obrigada a todos por estarem aqui. Mara, um bocadinho. Somente para terminar, pronto, só dar mais dois exemplos. Os Lions Club de Guimarães hoje fizeram uma palestra também sobre diabetes, que foi feita hoje de manhã. Durante a semana também estiveram a publicar nas redes sociais vídeos sobre a temática dos diabetes, e hoje tinham também uma iniciativa na restauração para que alguns restaurantes do concelho fosse possível termos uma refeição, uma refeição conforme nós estivemos aqui a dizer, que foi uma refeição que foi pensada também por uma nutricionista, e foi tudo isso aconselhado. Também, agora mesmo para finalizar, o Lions Club Internacional, no seu site, tem uma iniciativa que acho que todos nós podemos participar, quem não participou pode participar, que é, vamos patrocinar o Dia Mundial dos Diabetes, e aquilo que se pretende é registrar um total de 100 minutos até ao dia 2 de novembro, que era o tempo a nosso favor. As iniciativas, se vocês consultarem a página, que depois eu posso deixar ficar também depois nós deixamos ficar também no site, mas
como depois tem aqui uma série de iniciativas e que todos nós podemos depois executar e ver para chegar aos 100 mil. Estamos perto e estamos quase, é só mais um esforcinho, mais um esforço e estou certo que vamos conseguir ficar mais próximos. De resto, e para terminar, eu queria agradecer a participação de todos os que nos estiveram a ouvir, quer que estiveram aqui no Zoom e todos aqueles que também estiveram a nos ouvir também nas redes sociais, e a ver e ouvir nas redes sociais. Queria também, e só mesmo para terminar, passar então a palavra à doutora Mara Marques, para ela fazer então o encerramento final. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos por estarem aqui presentes e obrigada por também mais um ano estar aqui como assessora para a diabetes. Como vocês já me conhecem, sabem que eu gosto mais de estar no terreno, das nossas caminhadas, das nossas palestras, das nossas atividades de cozinha, dos workshops de cozinha que nós já fizemos, mas este ano realmente foi necessário nos reinventarmos e acho que correu muito bem. Portanto, sou grata a todos pela vossa presença e esperemos que para o ano possamos estar juntos fisicamente. Obrigada. Desculpa, antes de encerrar, não sei se há aqui mais uma questão que seria talvez interessante de responder no chat do Facebook, se a diabetes é hereditária. Existe um fator de hereditariedade, sim. Aliás, nós, nas nossas consultas, mesmo naturalmente nos indivíduos não diabéticos, portanto, quando fazemos o rastreio de risco, esse é uma das questões que está presente. Claro que esse fator nós não conseguimos mudar, mas conseguimos mudar, portanto, todos os outros. Portanto, a prática de exercício físico, a alimentação saudável, portanto, o fator hereditariedade existe, mas nós temos os outros que são muito saudáveis, que está na nossa mão, portanto, poder evitar a ter diabetes. De qualquer forma, também aproveito para acrescentar que se surgir mais alguma pergunta também no Facebook, eu irei estar atenta e irei responder posteriormente. Doutora Mara, de qualquer modo, Mara Carvalho, dizer-lhe que foi uma honra pela primeira vez ter com a sua doutora e com o nosso companheiro Pedro e com os colegas palestrantes, juntamente com todos quantos estiveram connosco, passarmos este bocadinho de tarde que foi excelente e que trouxe mensagens que serão, por certo, úteis no nosso dia-a-dia. Os meus cumprimentos, como digo, foi uma honra estar convosco e vamos continuar. Muito obrigado e um bom fim de semana.